Tem dias que o cansaço não é de sono, é de alma. Você passa o sábado inteiro respondendo e-mail atrasado só para não ter que olhar para a própria sala e perceber que a única coisa fora do lugar ali é você mesmo. Título: Vício em trabalhar para não sentir. Roteiro: você já reparou no barulho que o silêncio faz quando a gente finalmente para? Não é um silêncio de paz, daquelas paisagens de propaganda de margarina com passarinho e brisa mansa. É um silêncio pesado, meio turvo, que parece descer do teto da sala numa terça-feira qualquer, logo depois que você fecha a última aba do navegador, apaga a luz da cozinha e deita a cabeça no travesseiro. Acontece que, no exato segundo em que o corpo relaxa e entende que o expediente invisível do dia acabou, a cabeça resolve fazer uma reunião de condomínio com todos os assuntos que você passou as últimas 14 horas evitando olhar de frente. Sabe aquela mensagem que ficou sem resposta no WhatsApp da família? Sabe aquela sensação vaga de que o tempo tá escorrendo pelos vãos dos dedos igual a água da pia quando o ralo tá entupido? Pois é. É bem nessa hora que a gente comete o erro mais sutil e mais comum da vida moderna. Ao invés de encarar o tédio ou o cansaço real, a gente levanta de novo, abre o notebook na bordinha da cama, só para dar uma olhadinha rápida, uma última checada, só para garantir que amanhã vai ser mais fácil. E aí o relógio marca 3 da manhã e você tá lá, respondendo e-mail de madrugada, respondendo solicitação que podia esperar até o ano que vem, sentindo um orgulho meio torto de ser a pessoa mais resolutiva do planeta, enquanto por dentro a vida tá virando um deserto. /inversa na gente costuma achar que vício é só aquilo que faz mal de um jeito escandaloso, que aparece em filme policial ou em reportagem de domingo à tarde. Mas existe um vício muito mais silencioso, socialmente aceito e até aplaudido nas festas de família: o vício em se ocupar. É o ato de transformar a própria existência numa maratona infinita de afazeres, tarefas, listas de pendências e metas imaginárias, só para não ter que lidar com o peso insuportável de não estar fazendo nada. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já dizia uma coisa que hoje soa quase como uma ofensa pessoal. Ele falava que a gente trabalha para poder ter o ócio. Para ele, o tempo livre, o momento de contemplação, de não fazer absolutamente nada produtivo, era a forma mais alta de dignidade humana. Mas tenta falar isso para alguém que passa o domingo inteiro assistindo a uma série no talo só porque tem uma pilha de louça na pia e um relatório mental na cabeça, dizendo que você tá desperdiçando seu potencial. A gente não consegue simplesmente existir. A gente precisa justificar cada segundo respirado com algum tipo de utilidade prática. Se você senta no sofá para olhar para a parede, parece que tem um alarme tocando dentro do peito. E aí, para calar esse alarme, o que a gente faz? Pega o celular, abre um aplicativo, começa a organizar a agenda da próxima semana, limpa a caixa de entrada do e-mail, inventa uma faxina nos armários da cozinha às 10 horas de um sábado. /inversa tem uma cena clássica que ilustra muito bem isso. É aquela hora em que você finalmente tira uns dias de folga, viaja para um lugar legal, desliga o despertador, coloca a mala no canto do quarto do hotel e pensa: agora vai. Agora eu vou relaxar. E o que acontece no primeiro dia de descanso verdadeiro? Você tem uma enxaqueca homérica, pega uma gripe que estava escondida atrás da orelha esperando você baixar a guarda, ou simplesmente fica com uma irritação profunda, andando de um lado para o outro no quarto, sentindo que tá perdendo tempo, que tem alguma coisa errada, que você deveria estar em algum lugar produtivo. O corpo, que estava aguentando o tranco na base do cortisol e da adrenalina pura, finalmente entende que pode desligar. E quando ele desliga, a fatura chega. O filósofo coreano Byung-Chul Han chama isso de a sociedade do cansaço, mas na prática da nossa vida isso é muito mais prosaico. É a sensação de que a gente se transformou simultaneamente no carrasco e na vítima da própria rotina. A gente se chicoteia para produzir mais, para dar conta de tudo, para ser o pilar invisível de tudo o que nos cerca, e depois reclama que não tem tempo para respirar. Só que, no fundo, bem no fundo, a gente tem pavor do que vai encontrar se parar de correr. Porque enquanto a gente tá correndo, enquanto a perna tá esticada e a cabeça tá ocupada resolvendo o problema dos outros ou a demanda do dia, a gente não precisa olhar para as nossas próprias fendas. A ocupação constante funciona como um analgésico de alta potência para a alma. É anestesia pura. /inversa pensa bem nos pequenos rituais da sua semana. Aquela mania de levar o celular para o banheiro, só para não passar 2 minutos olhando para o azulejo branco sem estímulo nenhum. Ou a necessidade urgente de colocar um podcast, uma música ou um vídeo de fundo, enquanto você lava 2 pratos e um copo, porque o barulho da água caindo na pia acompanhado dos seus próprios pensamentos é um território perigoso demais para se visitar sozinho. A gente tem medo do silêncio porque o silêncio devolve a gente para nós mesmos. E, às vezes, a pessoa que a gente virou quando não tá prestando atenção é meio chata, é meio cansada, tá cheia de pequenas frustrações acumuladas que a gente não sabe muito bem onde guardar.
É muito mais fácil abrir o painel de controle da vida profissional ou doméstica e fingir que tá tudo sob controle do que admitir que por dentro tem um vazio meio cinza, daqueles que nenhuma planilha organizada consegue preencher. Barra inversa N barra inversa na gente vai levando assim, acumulando abas abertas na mente até o ponto em que o sistema trava. E o pior é que, quando o sistema trava de verdade, seja numa crise de ansiedade no meio do corredor do supermercado, numa insônia crônica que dura 3 semanas, ou num cansaço tão profundo que nem dormir resolve, a nossa primeira reação não é parar e acolher o estrago. A nossa primeira reação é sentir culpa. Culpa por não estar rendendo, culpa por estar perdendo tempo, culpa por ser fraco o suficiente para precisar de descanso. É como se a gente tivesse internalizado tanto a lógica da utilidade que qualquer momento de fragilidade soa como um defeito de fabricação. Barra inversa N barra inversa tem um momento em que a ficha cai, mesmo que por um breve segundo, bem naquelas horas mortas em que o mundo desacelera. Sabe quando você tá voltando para casa no transporte público ou no carro, olhando pela janela a cidade passar meio borrada atrás do vidro embaçado pela chuva, e por um instante você se pergunta, para onde é mesmo que eu tô correndo com tanta pressa? E, mais do que isso, o que é que vai acontecer se eu desacelerar um pouquinho o passo? Será que o mundo desaba se eu não responder aquela mensagem em 5 minutos? Será que a minha vida inteira vai desmoronar se eu tirar uma tarde para não fazer absolutamente nada de útil? A resposta óbvia é que não. O mundo continua girando, o sol nasce no dia seguinte, a louça continua lá esperando, mas você talvez tenha a chance de reencontrar o fio da própria história, aquele pedaço de você que ficou perdido lá atrás, soterrado embaixo de pilhas e pilhas de urgências fabricadas, mas é exatamente aí que o bicho pega. Porque a gente tem um medo irracional, quase físico, desse vazio que surge quando o motor finalmente desliga. É como se, no segundo em que a gente para de se empurrar para frente, o silêncio fizesse barulho demais. Sabe aquele silêncio de domingo à noite, quando a claridade da tarde começa a sumir e a parede do quarto ganha aquela cor de tom cinza melancólico? É nessa hora que a mente, que passou o dia inteiro blindada por notificações, prazos e listas intermináveis de coisas para resolver, finalmente percebe que está sozinha consigo mesma. E a solidão na companhia de si próprio, quando a gente não aprendeu a habitar a própria pele sem a distração do barulho alheio, é um negócio que assusta. O pensador alemão Martin Heidegger falava muito sobre como a gente passa a maior parte do tempo fugindo da nossa própria finitude, da nossa própria existência autêntica, através do falatório e da distração cotidiana. Só que hoje em dia a gente não precisa nem mais do falatório dos outros, a gente criou a nossa própria distração industrializada, sob medida. A gente se atordoa com tarefas autogeradas, com pequenas urgências domésticas, com a mania de achar que se a casa não estiver impecável, se a gaveta de meias não estiver organizada por cor, se o e-mail não estiver respondido até às 11 da noite, a gente falhou como ser humano. É uma fuga elegante. Ninguém olha para uma pessoa cheia de tarefas e pensa, olha lá alguém fugindo de si mesma. Pelo contrário, a sociedade aplaude, bate palma, dá tapinha nas costas e diz que você é dedicado, que você é focado, que você é um exemplo de produtividade. É o disfarce perfeito para o pânico de sentir qualquer coisa que não seja a adrenalina da ocupação. Aí a gente chega em casa à noite, joga a bolsa no sofá, larga a chave em cima do aparador e, em vez de sentar e respirar fundo, já liga a televisão em algum programa barulhento ou pega o celular para rolar a tela enquanto assiste a alguma coisa em segundo plano. Precisa de barulho. Precisa de estímulo constante para abafar aquela voz pequenininha que fica lá no fundo dizendo, ei, a gente tá vivendo mesmo ou só administrando o cansaço? O filósofo coreano Byung-Chul Han chama essa nossa época de a sociedade do cansaço, onde a gente se explora voluntariamente, achando que está se realizando. A gente virou o nosso próprio capataz. Ninguém precisa mais nos obrigar a produzir até a exaustão. A gente faz isso sozinho, sorrindo para a câmera do story, convencido de que o nosso valor como pessoa está diretamente atrelado à quantidade de coisas que a gente consegue marcar como feitas no final do dia. É uma violência silenciosa que a gente comete contra o próprio corpo, contra a própria mente, e o pior, a gente acha bonito. A gente coleciona olheiras como se fossem medalhas de honra ao mérito. Nossa, dormi só 4 horas essa noite, a pessoa diz na fila da padaria com um orgulho velado na voz, como se o sofrimento crônico fosse atestado de relevância. Só que o corpo, cedo ou tarde, cobra a conta. Ele não aguenta viver à base de café, ansiedade e promessas de que amanhã eu descanso. O corpo tem uma memória teimosa. Sabe aquela dor nas costas que não passa nem com remédio? Aquele torcicolo misterioso que aparece justamente na sexta-feira à tarde, bem na hora que você ia relaxar? Pois é. Às vezes, o seu corpo está literalmente segurando a barra que a sua mente se recusa a processar. Ele resolve parar na marra porque você não teve a decência de parar por escolha própria. A enxaqueca vem, a gripe derruba na cama, a insônia vira rotina.
E mesmo quando o corpo finalmente te obriga a ficar deitado olhando para o teto, a sua cabeça continua correndo uma maratona, culpando você por estar estirado no colchão enquanto o resto do mundo parece estar avançando. Tem uma frase atribuída a Pascal que diz que toda a desgraça do homem provém de uma única coisa: a incapacidade de ficar tranquilo em um quarto sozinho. E é isso, pura e simplesmente isso. A gente não aguenta a nossa própria companhia porque a gente se encheu de expectativas impossíveis. A gente acha que para merecer o direito de respirar, a gente precisa justificar cada segundo da nossa existência através de algum resultado prático. Mas a vida de verdade, aquela que acontece nos vãos, não pede justificativa. Ela tá no gosto do café que esfriou na xícara enquanto você olhava distraído pela janela, no gato que resolveu dormir em cima dos seus pés bem na hora que você ia levantar, no vento frio que bate no rosto na hora que você abre a porta da rua depois de um dia longo. Essas coisinhas miúdas, banais, desprovidas de qualquer utilidade econômica ou produtiva, são exatamente os lugares onde a gente é mais humano. O descanso não é um prêmio que você ganha depois que o dever foi cumprido até a última gota. O descanso é a condição básica para que a vida continue sendo vida, e não um inventário de tarefas. Então, talvez o exercício mais revolucionário que dê para fazer hoje não seja planejar mais uma meta mirabolante, nem otimizar mais uma hora do dia, nem encontrar um novo método milagroso de organização. O lance é ter a coragem mansa de sentar no sofá, largar o celular longe do alcance dos dedos, encarar o teto por 10 minutos e aceitar o desconforto desse silêncio. Deixar o mundo girar um pouquinho sem a sua supervisão direta. Ele aguenta, pode apostar que sim. E você, no fundo, também aguenta. Vai lá dar uma trégua para essa cabeça, respira fundo, descansa a esse olhar que já viu tela demais hoje, e lembra que você não precisa produzir o tempo todo só para ter o direito de existir. É isso. Vai lá viver um pouquinho. Antes que perguntem, sou humano. E se rolou, deixa o like.